Vou começar esse vídeo da manhã já falando de absurdo atrás de absurdo e sobre a demissão do técnico Paulo Souza na mesa do Flamengo. E aí, nação rubro-negra, não vou nem perguntar para vocês se tá beleza, porque não tem como estar beleza. As coisas no Flamengo estão complicadas. Estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira, como sempre, com aquele compromisso de trazer todas as notícias e informações para você, torcedor rubro-negro que acompanha o nosso canal. Bom, nesse vídeo eu vou falar de absurdos, um atrás do outro. Vou falar também nesse vídeo sobre uma lesão rara nos pés de Fabrício Bruno. Vou falar também nesse vídeo sobre o departamento médico do Flamengo que está em crise. Vou falar também de uma votação polêmica que vai ter hoje no Mengão. Vou falar também sobre a demissão do técnico Paulo Souza na mesa do presidente Rodolfo Landim e, claro, deixar vocês por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso eterno amor. Bom, antes de iniciar com as notícias, eu gostaria de pedir a você, torcedor rubro-negro que me acompanha aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, humildemente eu te peço, cara. Botão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação. Deixa aí o teu like vai ajudar demais o nosso trabalho, o teu like vai ajudar demais o nosso crescimento, como eu sempre digo, é muito importante para nós. Bom, eu já começo esse vídeo falando em relação a protestos. Ô Alex, por quê? Que história é essa? Vou explicar para vocês. Hoje no Flamengo, no Conselho Deliberativo, para ser mais exato, do Flamengo, vai ter uma votação para limitar o número de sócios off-Rio. Para quem não sabe quem são sócios off-Rio, é aquele sócio que participa do clube, ele é sócio do clube, ele tem participação ali na política do clube, ele pode inclusive votar para presidente no clube, né, presidente do Flamengo no caso, e ele também fica ali a 100 quilômetros ali do Rio de Janeiro, né, ele fica ali a 100 quilômetros do Rio de Janeiro. O que acontece? Até 2020, o valor desse sócio off-Rio era R$56. Hoje, em 2022, esse valor está em cerca de 180 a 190 reais, basicamente 200 reais. Ou seja, ele estava aqui e foi para cá, né? Teve um valor altíssimo, né? Dobrou, pode-se dizer assim. Então, o que acontece? Hoje vai ter essa votação no Conselho Deliberativo para limitar justamente esse número de sócios off-Rio. E o que acontece? Eles limitando esse número de sócios off-Rio, quem quiser ser sócio off-Rio, né? Quem quiser ser sócio do clube fora do Rio de Janeiro, no caso, ele não vai poder mais. Ele vai ter que virar sócio contribuinte, né? No caso, ele vai ter que virar sócio contribuinte do clube, né? Como é algumas pessoas que moram lá no Rio de Janeiro, uma pessoal lá de fora. O que acontece? Isso, gente, é um absurdo. O único sócio que é limitado hoje é o sócio proprietário, né? Ele, de fato, tem que ser limitado, né? Porque eles lá compram uma parte, né? Eles compram lá, no caso, uma parte lá do clube, né? No caso, tem toda uma burocracia e o restante não, né? No caso, o restante não. Então, assim, é um absurdo isso. O que eu peço também ao Conselho Deliberativo hoje do Flamengo é justamente o seguinte. Vocês derrubaram lá o presidente Rodolfo Landim naquele quesito de que vocês absolveram o Eduardo Bandeira de Melo naquele dia, né? Para ali que era um concorrente forte ao presidente Rodolfo Landim nas eleições. Pois agora, justamente, eu também peço a vocês que vocês também derrubem essa liminar. Porque esse negócio de limitar, gente, não é nada legal. Essa questão de limitar no Flamengo, você tira o prestígio, você tira o torcedor rubro-negro de participar das coisas do Flamengo. De ter também a sua voz nas políticas do clube, para votar como presidente. Isso é um absurdo. Não pode acontecer com o Flamengo. O Flamengo está deixando o torcedor a cada dia mais longe. Isso é um absurdo. Não pode acontecer mais isso. Fica aqui a minha indignação também quanto a isso. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre absurdo, né? Vamos falar um absurdo atrás de absurdo. Seguinte, nação. Fabrício Bruno, ele foi diagnosticado com uma lesão rara, né? No pé esquerdo, né? No caso, foi feito alguns exames. O Fabrício Bruno, inclusive, está fazendo tratamento aí com especialistas em pé, não, pessoas aí profissionais que trabalham com o pé, né? Essa questão da ortopedia. Daí o que acontece? Uma cirurgia não está descartada. Prestem atenção, uma cirurgia não está descartada. Vamos voltar na linha do tempo para vocês entenderem. Fabrício Bruno se lesionou e se machucou no dia 30 de março. Hoje são 9 de maio. Ou seja, praticamente é mais de um mês, é um mês e meio que o departamento médico aí do Flamengo, no caso, que o departamento médico do Flamengo tinha para entender a real situação do Fabrício Bruno, a lesão de fato que o jogador tinha.
falar pra vocês. Inicialmente, a princípio, era uma lesão tranquila, né? Ele teria que ficar ali de 2 a 3 semanas, ele tinha pegado uma pancada ali no pé esquerdo, e ele teria que ficar ali 2 ou 3 semanas. Depois, falaram que ele tinha que ficar mais 3 semanas ali no departamento médico na questão da situação que ele teve fazendo tratamento aí com corticoide, né? E aí, por conta das competições, não pode fazer isso, ele tem que ficar mais 3 semanas, né? Fora o tratamento, tem que ficar mais 3 semanas aí, no caso, se cuidando, né? Esperando o efeito passar e tudo. Depois, o que é que acontece? Depois dessa aplicação do corticoide. Agora é que é uma lesão rara e ele tem que tratar, né? Vai ter que tratar com um especialista, né? E acima de tudo, o jogador ainda pode passar por uma cirurgia. Não está descartada. Ou seja, que departamento médico é esse do Flamengo em que tudo isso vem acontecendo? Que departamento médico é esse do Flamengo que depois de mais de um mês é que vem entender a real situação do jogador? É um absurdo o Flamengo hoje ter 8, 9, 10 desfalques no departamento, 10 jogadores lesionados do departamento médico do Flamengo. E o pior de tudo é que o presidente Rodolfo Landim não fala, e a impressão que eu tenho, eu falei até isso aqui ontem no vídeo de ontem, é que o presidente Rodolfo Landim não fala e ele não deixa ninguém falar. Só o Paulo Souza que fala porque é a obrigação dele falar como técnico. É um absurdo isso que está acontecendo no Flamengo. Não pode acontecer isso. O torcedor rubro-negro precisa saber o que realmente está acontecendo. Essa é a realidade. Falando também para vocês, eu lembrei também agora, vou falar também do Filipe Luís. Filipe Luís, que terminou o ano passado tratando, né, uma dor no tornozelo esquerdo. Esse ano ele saiu contra o Talleres, lá da Argentina, com essa mesma dor. E ontem saiu do jogo contra o Botafogo, também com essa mesma dor no tornozelo. Ou seja, o jogador parece que não se recupera. O jogador não se recupera. Quando o jogador vai para o departamento médico, ele vai lá e parece que faz uma pressão para o jogador voltar. E aí o jogador não volta. É um absurdo isso, gente. Um absurdo. Não pode acontecer isso. Daí o que acontece? O Flamengo também, ele perdeu bons profissionais que trabalhavam justamente nisso, né? Trabalhavam nessa questão de tratamento, na prevenção, melhor dizendo, de lesão. Ali por volta de 2018, 2019, o Flamengo tinha um departamento, tinha uns caras que estudavam, era estudo atrás de estudo, só para isso. Prevenção de lesões, para os jogadores não se lesionarem tanto, né? Eles acabaram se prevenirem enquanto é isso. O Flamengo perdeu esses bons profissionais. Por quê? Porque o Flamengo é um dos times que paga mal. O Flamengo paga um dos piores salários. Vamos dizer assim, o Flamengo paga um dos piores salários abaixo do mercado, abaixo do que os grandes clubes do futebol brasileiro aí pagam. Às vezes um Vasco vem, um Botafogo, que é um time que não tem tanta estrutura, e vai e acaba contratando o jogador. O profissional. É um absurdo, gente, isso. Um absurdo. Não pode, o Flamengo não pode pagar mal seus funcionários, não pode dar milhões e bilhões a jogadores e tratar mal seus profissionais, porque acaba perdendo. Aí a gente vê que tem 8, tem 9, tem 10 desfalques, 10 jogadores do departamento médico. É um absurdo isso. Na moral. Bom, mudando de assunto, falar agora de demissão do técnico Paulo Souza. Ô Alex, que história é essa? O que está acontecendo? Vou explicar, gente, para vocês. A situação é basicamente a seguinte. Tem uma corrente dentro do Flamengo, né? Tem uma corrente dentro do Flamengo que está usando a campanha do Paulo Souza contra ele. Como assim, Alex? Explicar para vocês. Paulo Souza, gente, hoje, ele tem 10 jogos aí contra clubes, né? Contra equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. E ele tem 4 empates, 4 derrotas e apenas 2 vitórias. Ou seja, é um aproveitamento horrível. O aproveitamento do técnico Paulo Souza no Flamengo é horrível. Quando você joga esses números, não só do Campeonato Brasileiro, você vê que é um absurdo. É muito ruim. Péssimo. A palavra certa é essa, é péssimo. Vamos lá. O Flamengo perdeu para o Fluminense, empatou com o Atlético Mineiro em 2-2, ganhou do Botafogo por 3-1 no Campeonato Carioca, né? Só passando aqui para vocês. O Flamengo perdeu para o Fluminense, empatou com o Fluminense também, empatou com o Atlético Goianiense, ganhou do São Paulo, empatou com o Palmeiras, né? Isso aqui foi 0-0 agora, esse jogo recente. Perdeu para o Atlético Paranaense e também perdeu ontem para o Botafogo por 1-0, né? No campeonato aí brasileiro. Ou seja, é um absurdo. O Flamengo ainda perdeu ontem para o Botafogo. É um absurdo. O aproveitamento do técnico Paulo Souza é horrível, é horroroso. A palavra certa é essa, é horroroso o aproveitamento do técnico Paulo Souza. Daí o que acontece? Essa corrente no Flamengo vem usando esse aproveitamento ruim dele contra ele, né? Tentando aí convencer o presidente Rodolfo Landim a demiti-lo. Só que aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Pode demitir o Paulo Souza, pode trazer Guardiola, o Jorge Jesus.
Se o Flamengo não ajeitar também em relação ao seu departamento médico, não vai adiantar. Porque é muito jogador lesionado, é um absurdo. Então, se vai demitir o Paulo Souza, concordo, porque ele que coloca, ele que escala, beleza, é o desempenho dele. Mas fora isso, o presidente Rodolfo Landim precisa falar, ele é o responsável do clube. Vice-presidente de futebol Marcos Braz precisa também dar uma resposta ao torcedor e principalmente também o departamento médico, explicar ao torcedor o que realmente está acontecendo. Essa é a realidade, gente. Bom, mudando de assunto aqui para terminar o vídeo, né? Falar para vocês aqui desses jogos ainda de Flamengo tem agora em maio. O Flamengo tem mais 6 jogos em maio, né? Veja, vou conferir aqui a tabela do mês. O Flamengo tem ainda 6 jogos para disputar nesse mês de maio. Entre as partidas, 3 competições envolvidas: Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O próximo desafio é o jogo de volta da Copa do Brasil, agora quarta-feira, né? Será em Volta Redonda. O Flamengo só vai retornar ao Maracanã agora dia 17, né? Na Libertadores. Olha a tabela aí, gente. Flamengo e Alves na Copa do Brasil agora dia 11, quarta-feira. Ceará e Flamengo no Campeonato Brasileiro dia 14. Flamengo e Universidade Católica na Libertadores dia 17. Flamengo e Goiás Brasileirão dia 21, Flamengo e Sport em Cristal na Libertadores dia 24 e Fluminense e Flamengo Brasileirão aí no dia 29. Então o Flamengo tem mais 6 jogos ainda nesse mês, né, para fazer. Então assim, é jogo atrás de jogo. O Flamengo precisa de seus jogadores à disposição. O Flamengo precisa dar uma resposta ao torcedor rubro-negro. Ponto. A vida é como ela é. A gente precisa saber o que realmente está acontecendo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, nação. Gostaria de pedir a você que está me assistindo agora, se você não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, humildemente eu te peço, cara, botão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa aí o teu like vai ajudar demais o nosso trabalho, o teu like vai ajudar demais o nosso crescimento, como eu sempre digo, é muito importante para nós e a qualquer momento volto com mais informações para vocês. Tchau, tchau, nação.